pequeno problema técnico, o vídeo vai ficar em 2 partes. Mas ok, prometo pra vocês que a segunda parte vai ser bem menor. Então vamos lá. Até onde isso é uma dependência e até onde isso é uma imposição do meu empregador? Eu tenho que ter isso bem claro, tá? A maior parte das vezes nem é o empregador que está me obrigando a isso, mas é eu que estou me colocando na situação de me sentir obrigada a isso, tá? Então, que você defina e que você estipule com seu empregador até que ponto isso é uma dependência sua e que você precisa se libertar disso e até que ponto isso é uma imposição do seu empregador e que você vai ter que ter uma conversa com ele, né? Dentro do possível, é claro, porque a gente sabe que numa relação laboral existe uma relação que aí é desigual, né? Mas que dentro do possível de estipular momentos em que você possa se desconectar do ambiente laboral, né? Tá? Então, o trabalhador mais vulnerável ao problema da desconexão é o teletrabalhador, sem dúvida. O livro traz isso, a pandemia evidenciou isso também, tá? E aí é o trabalho. O que é o teletrabalho? É o trabalho à distância e com as tecnologias, né? Por quê? Porque dessa forma o empregador ele tem uma ampliada vigilância eletrônica de quando eu estou estipulando meu trabalho, de quando eu entro, quando eu saio das plataformas digitais. E além disso, fica parecendo que por eu estar em home office, ele pode me cobrar qualquer horário de qualquer coisa, tá? Que é diferente, por exemplo, quando eu vou num lugar e eu cumpro o horário, que aí saindo de lá parece que ele não pode me exigir nada. Já quando eu tô em casa fazendo um trabalho, parece que ele pode exigir a qualquer momento qualquer coisa, tá? Dá a entender isso. Então, parece que no teletrabalho a pessoa pode exigir de mim uma conexão em tempo integral, mas isso não é verdade. Existe limitação de jornada mesmo no caso do teletrabalho. E essa limitação ela tem que ficar bem clara, tanto para o empregador quanto para o trabalhador, tá? Então, existe um descompasso da norma com a realidade social, tá? A gente precisa tratar do uso de aplicativos de mensagens eletrônicas no ambiente laboral. No início da quarentena, eu surtei por causa do WhatsApp. Eu fui saindo de todos os grupos possíveis e imagináveis que eu podia sair, porque o WhatsApp virou um inferno pra mim, porque todo mundo parece que no primeiro momento não tinha nada pra fazer e tava falando em vários grupos do WhatsApp. E ao mesmo tempo as pessoas me cobrando o trabalho sem parar. Então, assim, é necessário que os empregadores eles limitem, inclusive, as exigências que eles fazem aos trabalhadores dentro dos aplicativos de mensagem eletrônica, dentro do horário do expediente laboral, tá? Aí existe também a questão da telepressão, que é o trabalhador te fazer uma exigência de uma resposta imediata, mesmo que ele tenha te feito uma pergunta fora do ambiente de trabalho e fora do teu horário de expediente, tá? E assim, o empregado, ele precisa se sentir livre para se desconectar totalmente do ambiente de trabalho. Se ele não está no horário de trabalho, se ele não está em dias de trabalho, se ele está de férias, né? Se ele está no horário de descanso dele, ele tem que se sentir livre para não responder a mensagem naquele momento e responder em outro momento em que ele esteja no horário de trabalho, tá? E assim, a jurisprudência ela já tem reconhecido o direito à desconexão. No livro tem vários colacionados de jurisprudência nesse sentido. E aí, um dos últimos tópicos que eu quero trabalhar aqui com vocês, eu prometo que eu vou ser rápida, tá? É o dano existencial e a frustração de projeto de vida. O dano existencial é aquele dano que vai além, é uma coisa que prejudicou um projeto teu de vida. Então, a gente tem casos, por exemplo, de uma funcionária que ela não era respeitada no seu direito à desconexão, de uma forma que ela era noiva de uma pessoa e cancelou o casamento dela por causa da não observância ao direito à desconexão. E o noivo desistiu de casar porque ele não queria casar com aquela pessoa que era workaholic e não conseguia se desconectar ao trabalho dela. Ou então, tem outro caso de um vigia que ele era vigilante de dia e à noite ele dormia na empresa. E assim ele viveu durante 10 anos nessa empresa. Então isso afastou ele completamente. Ele só saía da empresa quando ele estava doente para ir ao hospital e quando os filhos dele o substituíam. Isso é um dano existencial. Aquela pessoa ela nunca vai recuperar os 10 anos que ela passou totalmente afastado da sua mulher, dos seus filhos, tudo que ela deixou de acompanhar na vida dos filhos.
Então isso é um dano existencial, é uma frustração, um projeto de vida daquela pessoa, tá? E aí a gente precisa enxergar como o direito, a não observância ao direito de desconexão, em alguns casos mais graves, ela pode gerar esse dano, esse dano existencial, que são danos muito mais graves, tá? E que já são reconhecidos também na nossa jurisprudência. Eu escrevi um artigo sobre isso em outro livro, que é o livro sobre novos danos, organizado pelo meu amigo Maurílio. Enfim, é muito paradoxal eu estar aqui defendendo o não trabalhar em um período de desemprego, em um período que muitas pessoas estão desesperadas, nos dias de hoje, né? E com toda a situação dos autônomos e das pessoas que estão dependendo de renda básica, até, né? Mas é importante dizer que o estabelecimento de um limite de jornada, pela lei, pelos tribunais, isso é extremamente necessário, tá, gente? Principalmente pela lei. Porque resguardar o direito à saúde, o descanso ao lazer é cada vez mais importante. Em momentos como esse, em que o teletrabalho ficou em evidência, em que o direito à desconexão e a ausência desse direito à desconexão ficou em evidência, isso mostra cada vez mais que a gente precisa tutelar esse direito e a gente precisa de leis que respaldem o trabalhador nesse sentido. Tá? A gente precisa tutelar o trabalhador em seus direitos à saúde, ao descanso, ao lazer e na tutela de seus próprios projetos de vida, que muitas vezes são frustrados. Então, a pessoa, em decorrência da não observância desses direitos, ela pode adquirir uma depressão, ela pode adquirir um transtorno de ansiedade. Enfim, existe uma série de circunstâncias que podem surgir daí e que podem prejudicar a vida das pessoas, gerando danos psicológicos, gerando danos à saúde daquele trabalhador. Tá? E era isso que eu queria falar sobre o livro. Acabou gerando 2 vídeos que vou lançar em parte 1 e parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário. Espero que tenham gostado. Beijo, 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 beijo. Até o próximo vídeo.